Bom dia, hoje 18 de março de 2026, eu quero falar um pouco da história de Jair Messias Bolsonaro, ou melhor, da história não dos acontecimentos. E me lembrei desse livro, que é aquele Brasil Nunca Mais, que fala do período, né, das perseguições da época dos militares. E falar assim, retrocedendo, como eu escrevi um pequeno texto outro, falando da história de Sócrates. A história mostra que os gregos tinham saído de uma ditadura. Então eles todos sensíveis. E surge um homem, né, que reaparece, um homem no cenário, com uma mentalidade completamente aberta. Um homem, apesar de não ter bons costumes de limpeza e de higiene pessoais, era imbatíveis nos seus confrontos intelectuais. Tinha ideias muito além da capacidade dos gregos compreenderes. E isso despertou um ódio muito grande entre os seus adversários. Até porque ninguém conseguia vencê-los em debates. Um homem simples, não vinha de família nobres, de hipótese nenhuma. Mas era um gênio. O homem estava pronto para o confronto intelectual sempre que alguém o provocasse. Foi um grande mestre, mas nunca ganhou por aula que dava. Dava aula a troco de comida. Não tinha uma boa sandália, um bom sapato, uma boa roupa. Mas esse homem incomodou demais os poderosos gregos, que tentaram de alguma forma silenciar, acabar, cessear a sua liberdade. Então forjaram um processo criminal contra Sócrates. No tal processo criminal contra ele, estava descrito com todas as letras, ou escrito com todas as letras, uma das duas acusações é que ele era um ateu. Ao mesmo tempo que os acusavam de introduzir outros deuses em Atenas. Aí você vê logo a tamanha contradição. Como um ateu vai tentar introduzir outro deus, ou deuses, no meio de um povo. E chega-se aquele grande julgamento, e Platão era um homem bem equilibrado, de família nobres, descendentes da família real, e Platão tinha todas as condições de pagar a fiança. Na ideia de Platão, quando desse a oportunidade para Sócrates se redimir, que foi o que aconteceu com Galileu Galilei, que a Igreja Católica queria queimá-lo vivo na fogueira, se ele não se retratasse, e ele se retratou para não ir para a fogueira. Então chega a ver, nesse caso lá atrás, em 399 a.C., era Sócrates. Só que ele era um cara muito inteligente e que seus princípios e valores estavam muito acima da capacidade daquelas pessoas compreender. Ele sabia que aquele era um julgamento forjado. Não havia culpa. Tudo o que queria é que ele fosse de encontro aos seus próprios princípios. E dando a oportunidade para ele se defender. O que ele disse foi: estais enganados, se achais que o homem que tem algum valor perderá o seu tempo pesando perspectiva de vida ou morte. Uma coisa há a considerar: se agiu correto ou erradamente. E não se redimiu. Morreu ali, mas morreu como homem defendendo a sua história. E o que tem a ver isso com Bolsonaro? Bolsonaro era um homem simples,
que veio do Exército Brasileiro e ninguém acreditava nele. E ele se lança a essa campanha com uma proposta de fundar os ministérios técnicos e não políticos. Ninguém acreditou. E ele entrou. Desde a época do sistema, desde a época do começo da eleição, que já tentaram matá-lo. Não se diz quem foi, mas foi contratado. Isso todo mundo sabe que foi, pelo menos é o que todos dizem. O senhor Adélio Bispo tentaram matar. E não conseguiram, que ele traz consequências até hoje. E ele chega no poder. E ele chega, fecha as torneiras da corrupção. Corruptos e corruptores ficaram desesperados. Porque agora se parou, o Estado parou de levar dinheiro para essa gente. Aí agora todo um sistema se voltou contra ele. Um certo cidadão diz, vamos criar uma narrativa para que ele nunca mais volte ao poder. Um dos filhos de Satanás, que mente descaradamente, eu não posso citar nome. E criaram a tal narrativa. Criaram a narrativa do 8 de janeiro. Infiltraram pessoas, prenderam pessoas inocentes e condenaram pessoas pelas culpas que elas nunca os tiveram. Tentaram destruí-lo de todas as formas. Só que ninguém vai conseguir destruir a história de Jair Messias Bolsonaro. A história, o Brasil terá o antes e o depois. O Brasil foi dividido no ano que Bolsonaro entra, o antes de Bolsonaro e depois de Bolsonaro. Até Bolsonaro nós não sabíamos o que era o STF. Não sabia que a TV Globo era um lixo. Não sabíamos que jornais, antes de fazer os seus editoriais, ligavam o Palácio do Planalto, dizendo o que é que nós vamos botar hoje. Tem um repórter ao vivo dizendo, eu liguei para o Planalto hoje e me disseram para me manter só nesse. Então, Aí veio as redes sociais mostrando as notícias em tempos reais. E tentaram destruir a vida dele. Tentaram de todas as formas